Bom, é um prazer, então, estar nessa manhã não tão fria, ainda bem, aqui em Santa Maria, depois da gente ter passado por 4 planetários do Brasil nesse mês. A gente vai ter o festival com o seminário, a gente está com o professor Ricardo, que veio da Concórdia University, aqui presente, o professor Máximo de Felice, da USP, Cristiano Figueiró, da UFBA, e na mesa a gente tem o professor Guilherme Marraguelo e a professora Cristina Ribas, que são o Guilherme Marraguelo, da Unipampa, e a professora Cristina Ribas, da UFSM, a Laura Palavecino, que é da Universidade de Rosário, né, Laura? E que é uma artista argentina, uma pesquisadora, e 2 integrantes da associação, eu acho, Selvagem, que é um ciclo de estudos sobre a vida, que eu vou deixar para elas falarem mais sobre o projeto, mas é isso, o momento de conversa eu vejo como um momento bem informal para a gente se conhecer um pouco mais, e é isso, a mesa tem esse nome de cosmologias, experiências cosmológicas para ampliação audiovisual, porque tem uma relação com o conceito do nosso evento desse ano, né, que é pensar no cosmoceno, né, uma nova era onde o ser humano não seja a entidade que acredita que domina, né, esse planeta, né, que a gente possa então perceber essas relações aí, essas conexões mais fortes que o cosmos gera, emana para a gente, e que a natureza também traz, né, todas essas outras inteligências, né, que não são humanas. E é isso, eu abro a palavra para as participantes. Eu acho que primeiro a gente poderia começar com a Verônica e com a Tânia, para saber um pouco mais do Selvagem, e fiquem à vontade para falar. Olá, bom dia. Eu sou Verônica Pinheiro. Atualmente coordeno o grupo Aprendizagem Selvagem, junto com Cristina Itaquá, na Associação Selvagem Ciclos de Estudo. A Selvagem, ela é uma associação que desde 2018 envolve um grande ciclo de estudos sobre a vida e o movimento indígenas das escolas vivas, interagindo com uma rede colaborativa de artistas, cientistas, tradutores, e nesse momento também a gente tem essa conversa com escolas e universidades e também comunidades tradicionais sobre movimentos e processos de aprendizagens, né? A Selvagem, nesses ciclos de estudos que ela promove, né, ela reúne de forma muito delicada indígenas, cientistas, parteiras, artistas, e aí tem um tema em comum, e aí todos sentam e conversam sobre esse tema, sem uma hierarquia de falas e saberes e ciências, a partir da força do encontro e da confluência, ouvir, né, criar um lugar de diálogos onde pessoas de diversas perspectivas, sejam elas acadêmicas ou não acadêmicas, a partir da ciência, da floresta, da terra, possam conversar sobre determinado assunto, cantar, celebrar a vida e a existência. Esses encontros, eles são gravados e compartilhados através de ciclos de estudos na internet. Muito desses materiais, eles também geram caderno selvagem. A gente tem uma página no site só dedicada a essas publicações,
escritas, né, que são desdobramentos dos estudos, ou algum assunto que vem atravessando aquele pensamento que está ali sendo compartilhado no momento. A Selvagem ela é formada por Ana Dantes e Ailton Krenak, né, com esse desejo de criar um lugar de diálogo onde o pensamento indígena, a arte e a ciência pudesse se encontrar de forma harmoniosa. É um lugar que não tem respostas, mas pensa novas perguntas sobre determinado assunto. Então, os ciclos eles podem ser presenciais, online, através de imersões artísticas, através eles também, aí tem as séries audiovisuais, que uma delas, duas delas a gente vai comentar hoje, que é a Flecha Selvagem e o Pingo Selvagem. Também tem o Conversa na Rede, que é o Ailton recebendo um pensador ou um cientista para conversar sobre determinado tema. Todo o material selvagem, sejam as oficinas, os encontros, os ciclos, eles são produzidos com auxílio de apoiadores e compartilhado gratuitamente para todas as pessoas e ficam disponíveis no site. O site abriga, né, os links do YouTube com as séries de ciclo, e é tudo de uma forma tá bem organizado para que eu quero saber sobre plantas ou sobre o sol. Então você vai ter lá uma série de materiais que circularam entre os ciclos e que estão relacionados àquele tema. Atualmente, a gente tem uma frente chamada Aprendizagens, e ela está em diálogo com as escolas e com as universidades, com as comunidades tradicionais, pensando como esses saberes, fazeres e ciências que estão nos ciclos podem também estar em diálogo com as crianças, nesse movimento de pensar um movimento de tempo circular, onde aquilo que também está sendo compartilhado com adultos, com anciãos nas aldeias e nos quilombos, também seja compartilhado com as crianças, sejam elas em contexto urbano, rural ou de aldeamento, né? E especificamente a Flecha, o Sol e a Flor, que vai ser exibida hoje, né, no Planetário, ela faz parte de uma série de 7 episódios, né, que projetam os diálogos seminais da Selvagem, né, para a linguagem audiovisual. Então, o Sol e a Flor, ele tem ali, é a segunda flecha, né, é uma narrativa, né, que irradia um pensamento a partir do livro A Biosfera, de Vladimir Vernadsky, que foi publicado pela Dantes Editora, que é vinculada à Selvagem, né? A Dantes Editora, ela publica obras sobre natureza, ciência, filosofia indígena, pensamento indígena, seres invisíveis, plantas, né? E aí também é coordenada pela Ana Dantes, geralmente é uma publicação só por ano, e no ano de 2019 foi publicado a Biosfera, né, que trata a vida na Terra como uma atividade contínua, né, e ininterrupta. As flechas, né, no geral, né, elas são uma composição, né, de imagens e narrativas indígenas, científicas, né, que abrem caminhos para outras discussões, né? Como falar e fazer novas perguntas, pensar outras formas de se posicionar diante de um tema, ouvindo esse caminho de construção, de composição, né? Que as flechas vão trazer. O Sol e a Flor, ela parte de um mito de origem guarani, né, que Amandu, que é o Sol primeiro, ele em muitos dos seus desdobramentos,
ele também é para si o sol e a flor, né? A flor, dentro dessa perspectiva de desdobramentos, os Guarani vão dizer também que a nossa mão, né, é a flor do corpo, né? A flor do homem são os dedos, a mão. Então, tem a ver com essa relação de interferências e de toques e de afetamentos, né? E aí, no caso do Sol e da Flor, uma dança cósmica entre o Sol e a Terra, esse movimento de deslocamento do Sol e a Terra pelo universo, que vai formando um desenho de uma flor. Ali também a gente tem um trechinho, né, que retirado do livro A Queda do Céu, né, do Schopenhauer e do Bruce Albert, que vai falar desse momento em que o mama e a terra e a floresta, o vento que agita as folhas, os rios e as águas que bebemos, né, e como essa relação, né, ela de vida, né, ela vai garantir o desdobramento de toda a vida na Terra, né? Então, na parte científica, a gente tem trechos retirados de uma conversa do Ailton Krenak com o Marcelo Gleiser, né, que é explicando essa parte mais técnica, física, científica, sobre a relação do Sol com a Terra, né? E a ideia original do roteiro é do Ailton, né, com a direção, a narração é dele, a direção é da Ana Dantes, de forma mais geral, é pensar essa Terra como um organismo onde tudo interage, e a matéria verde como nessa relação da interação com o Sol, cria e recria esse meio em que a gente vive, né? Como que essa ação humana, esses desdobramentos, né, dessa humana também interfere no sufocamento da vida dos seres que estão na Terra e que tornam a vida na Terra possível. Então, de forma muito ampla, o Sol e a Flor, né, é essa relação linda de afetamento e de atravessamentos do Sol, da luz do Sol e na Terra, essa viagem pelo cosmos e esse entendimento de que a vida é feita por atravessamentos, né? E que o Sol, nesse movimento de existência, atravessa tudo. E é esse Sol que atravessa tudo que inicia o diálogo com as crianças na série O Pingo Selvagem, O Sol Atravessa Tudo, que a Tânia vai explicar um pouquinho. Obrigada. Bom dia. Legal. Bom dia. Então, só adicionando uma coisa às flechas também, que a Verônica estava falando, que é interessante de observarem hoje, quando vocês forem ver à tarde, que as imagens, na verdade, a Ana fala que é uma compostagem de imagens, né? Elas são imagens que já existem, não tem nada que é criado novo para fazer a flecha, exceto assim, o roteiro, né? A narração e tal. A flecha é o produto novo, mas ela existe a partir de uma série de coisas que já estão no mundo, todas as flechas. Então, ela é uma compostagem desses elementos, dessas imagens artísticas, científicas e tal. E aí, como a Verônica mesma disse, a partir dessa ideia de que o Sol atravessa tudo, e novamente partindo dessa poética guarani, da criação do mundo, nasce o pingo, que é uma forma de começar a conversar com as crianças sobre diversos aspectos da vida na Terra, né? Da vida no nosso planeta. Então, o pingo ele é dividido, ele nasce, na verdade, como uma animação muito curta, ela tem aproximadamente 2 minutos, que é uma animação só com som, e ela é uma mandala que vai se transformando, assim como a vida na Terra vai se transformando também, né? E é uma animação que propõe, na verdade, despertar uma curiosidade, né? Despertar uma curiosidade e despertar as possibilidades de diálogo
para aprofundamento desses temas. E aí a gente fez também na Selvagem um caderno, que é o Caderno Pingo, que acompanha a animação, e esse caderno, sim, ele traz uma série de aprofundamentos, na verdade, ele sugere caminhos para aprofundar o que a animação do Pingo traz. Então, ela vai desdobrando, o caderno ele desdobra o Pingo, apresentando esses personagens que aparecem, né? Porque o Pingo ele começa no escuro, daí vem o beija-flor traz o sol, isso tudo a partir daquela poética inicial, Guarani, o beija-flor traz o sol, e aí a gente começa, como todo material no Selvagem, propõe essa articulação entre ciência, a ciência, digamos, ocidental e as ciências indígenas. Então, entram outras coisas, como outros elementos, como, por exemplo, o micélio, a vida no mar, a vida na terra, sempre propondo que essas transformações elas não vão eliminando o que vem antes, mas sim complexificando. Tudo o que vai aparecendo, todos os seres que vão surgindo, eles vão surgindo a partir dos que vieram antes e coexistindo com os que vieram antes, né? E aí vai complexificando a vida no planeta. Então, ele é dividido em partes, né? O escuro, depois vem o beija-flor, o sol, a vida no mar, depois fala um pouco sobre os micélios, que é essa vida invisível embaixo das florestas, né? Que sustenta o que a gente enxerga da vida na floresta. Depois vem a vida na terra, e aí, por fim, vai falar das mãos e da responsabilidade que nós, como seres humanos, temos por ter a possibilidade de transformar, né, com as nossas mãos, a quantidade de coisas que a gente pode transformar do que é a natureza em outras coisas, e que isso tudo está implicando nesse momento, né? Na verdade, a forma que o caderno apresenta isso com pequenas citações, e tudo com links. Então, no site, como a Verônica disse, todo o material Selvagem é disponibilizado gratuitamente, e o Pingo ele oferece uma forma de navegar por esse site também, a partir desses questionamentos que ela vai trazendo. Então, em algum momento na vida na Terra, a gente fala sobre fotossíntese. Ali tem um link para um caderno do Fábio Scarano sobre a fotossíntese, que foi construído, foi criado a partir de uma fala dele no ciclo Sol, que foi um dos ciclos que a Selvagem fez recentemente para falar sobre o Sol. Quando a gente entra na parte do Pingo sobre o Sol, tem todo um material ali para falar do Sol sobre diversas perspectivas indígenas. Então, nesse ciclo Sol, por exemplo, cada participante das escolas vivas que a Selvagem apoia trouxe uma narrativa sobre o Sol, que está disponível também no YouTube da Selvagem, na língua em que foi narrado, então, na língua daquele povo. E isso é muito interessante, porque muitas vezes as crianças sabem ou escutam o professor falar que existem tantas nações indígenas, tantas línguas indígenas no Brasil, mas quando você só escuta como um número, isso talvez não faça tanto sentido, mas quando você pode acessar um vídeo e, de repente, por mais que você não entenda o que está sendo dito, mas você pode escutar um pouco daquelas vozes falando e saber que existem essas diferentes formas de falar dentro desse país, né, tão plural, é muito interessante. E, bom, acrescentar também que o Pingo, na verdade, apesar de ser direcionado para crianças, a gente sugere, né, uma mediação. Então, os adultos acompanham as crianças, sejam professores, pais, enfim, acompanham as crianças e podem conversar sobre essas coisas e mostrar esse material que está na Selvagem para poder aprofundar o diálogo. E acho que é isso que a gente tinha para falar. Vale a pena entrar no site, eu acho. Vocês vão ver a flecha hoje à tarde, mas depois, se tiverem interesse de entrar no site, é selvagenciclo.org.br,
e lá tem toda essa série de materiais que podem ser acessados livremente, da forma que a pessoa tiver interesse de navegar por aquele universo, e a gente também sugere percursos, sendo através do Pingo, tem uns mapas disponíveis também que focam a partir do sol, ou a partir das plantas, enfim, tem várias formas de navegar esse conteúdo que é tão rico. Tânia, Legal. só falando sobre... A gente falou, citou as escolas vivas, né? Que são os territórios de onde brotam, né? De onde são compartilhados esses diálogos cosmológicos. A Escola Viva são movimentos indígenas de fortalecimento de saberes e práticas e fazeres e memórias de um território. E elas acontecem, e elas estão, nesse momento, 3 na floresta amazônica, povo Runicuim, povo tucano Tessano e o povo Bani. E no sudeste, na Mata Atlântica, com o povo Machacali, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e com o povo Guarani-Piá, no litoral de São Paulo. Então, esses são os nossos diálogos cosmológicos iniciais, e os desdobramentos vão surgindo em outras vozes e outras cosmologias, quilombolas, memórias afro-brasileiras, afro-diaspóricas também, e de outros territórios tradicionais por onde a gente vai caminhando. Obrigada. Legal, eu que agradeço. A gente agradece. Eu fiquei, a professora Cristina, aquela mesa que me apresentou o Selvagem, né? Eu fiquei impressionado assim com a riqueza de conteúdo e também com a narrativa, com o modo que essa costura do conhecimento é feita, né? Trazendo desde questões ancestrais, os povos originários, ao conhecimento ocidental e todas essas referências, né, que a gente tem, tanto textuais, né, quanto visuais da internet, que nem a Tânia falou. E a gente deixa as perguntas para o final, mas eu queria comentar alguma coisa sobre a questão do Pingo, que eu me impressionei também quando eu vi o primeiro, a questão da composição, né, que ele não segue aquele padrão vertical, assim, a Tânia falou em mandala, né, isso no Planetário tem essa questão da gente, ele não é uma simulação do céu, mas a gente ter essa experiência de estar num espaço, né, que não tem um limite, assim, né. Então, o Pingo, eu percebo que tem uma preocupação também de não seguir um formato, assim, sabe? Achei muito legal, assim, esse formato pré-estabelecido. E o Flecha 2, quando eu assisti também, eu digo, cara, isso sabe, tá pronto, assim, para o Planetário. Eu pensei quando eu vi isso. Mas é isso, vou passar a palavra para a Laura. Tudo bem, Laura? Como é que está? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a ser parte de Cosmoceno. Voy a hablar en castellano porque mucho no hablo portugués, así que mil disculpas. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible. Muy interesante lo que compartieron Verónica y Tania. Y bueno, quería contar primero un poco sobre mí. Soy magíster en artes electrónicas. Ahora estoy estudiando la carrera de naturalista en la Fundación Aves Argentinas, que es una organización que se ocupa de distintas actividades de conservacionismo ambiental en Argentina, tiene proyectos en todas las provincias de nuestro territorio. Y bueno, soy artista de videojuegos, artista plástica, animadora, ilustradora. Y lo que quería compartir con ustedes acá, bueno, y también soy profesora, estoy en la maestría en comunicación digital interactiva en la Universidad Nacional de Rosario y también doy un seminario sobre videojuegos y arte contemporáneo
en la maestría en Dirección y Producción de Animación y Videojuegos en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de las Artes acá en Argentina, además de dar frecuentemente seminarios en distintas instituciones. El último fue en el CESEBA y también uno en la Diplomatura de Humanidades Ambientales de acá de la UNTREF. Yo les quería compartir un poco algunas cuestiones sobre un par de proyectos en particular que dialogan con la iniciativa de Cosmoceno, y es un poco, bueno, hablar sobre Proyecto Astrolabio Full Dome, que ya fue presentado varias veces en planetarios, en la UFCM, gracias a Mateo, a Ricardo, al ciclo Understanding Visual Music. Y este proyecto, Proyecto Astrolabio Tecnopoéticas Andina, como lo di a llamar, es una pieza de música visual, es decir, es un clip de animación muy cortito, de un poquito más de 3 minutos, que fue desarrollado en un taller de Full Dome organizado acá por uno de los hosts, por Ricardo de Alfarra, en el Planetario de Buenos Aires, en el planetario que tenemos acá cerca, la ciudad de Buenos Aires, que se llama Galileo Galilei, y durante un año trabajamos varios proyectos, varios equipos, en realizar cada uno su animación. Yo ya venía estudiando la relación de los antiguos con el cielo. A mí me interesaba adentrarme más sobre cómo los pueblos antiguos se relacionaban afectivamente con el cielo. En esa época, cuando yo empecé a hacer el proyecto, quería hacer como una especie de mapeo del cielo en la antigüedad en todo el mundo, y dividí el mundo en 4, como si fuese norte, eh, occidental, suroccidental, norte oriental, suroriental, y con mucho esfuerzo, esto fue hace 10 años, por internet encontré algo de información, pero no era información muy certera. Ahora hay más información disponible, muchísima más. Y bueno, decidí trabajar con la cosmogonía inuit de Norteamérica, los pueblos que se le dicen en general esquimales, con cosmovisiones babilónicas, con cosmovisiones australianas y con cosmovisiones incaicas. Luego me di cuenta que eso era imposible porque cada cosmovisión requería como un grado muy profundo de investigación, y el material no estaba a mano, me costaba muchísimo, y aparte trataba de chequear las fuentes, entonces todo me llevaba al doble de tiempo lo poco que encontraba. Entonces, en un momento decidí adentrarme más en los que son las cosmogonías incaicas, que también con mucho esfuerzo encontré información, y luego lo que fue mi tema de tesis, las constelaciones occidentales griegas, que empiezan a definirse, son las que conocemos hoy en el periodo helenístico, que eso era lo que tenía las fuentes más, por así decirlo, serias encontradas, ¿no? Que hay volúmenes antiguos que llegan a la actualidad. Pero para la obra en el planetario me centré en constelaciones incaicas, empecé a estudiar, ¿no? Cómo los incas observaban el cielo, cómo establecían correspondencias entre lo que pasaba en el cielo y la tierra, y cómo ellos un poco dirigían sus esfuerzos y se orientaban en el tiempo y en el espacio, observando lo que pasa en el cielo y vinculándolo fuertemente con lo que sucedía, tomando como ejes la Vía Láctea y su relación con el río Urubamba
en Perú. Y entonces ellos veían que la vida que era alimentada por el Urubamba tenía su reflejo en la Vía Láctea, que ellos le dicen Mayu, y que los animales que se relacionaban y que iban a tomar agua con el Urubamba, como bueno, como las llamas, como las serpientes, las víboras, las cobras, y los zorros también estaban en el cielo, ¿no? Y cómo estos animales se relacionaban en sus ciclos vitales también con los ciclos meteorológicos estacionales. Una cuestión también interesante es que los incas tienen dos tipos de constelaciones. Perdón si digo algo que no está, yo no soy astrónoma y tampoco soy peruana o inca, entonces todo esto es lo que yo fui averiguando y que pude chequear. Pero ellos tienen constelaciones oscuras, que son como las constelaciones figurativas, que representan animales, y las constelaciones brillantes hechas de estrellas, que son abstractas. Entonces yo lo que tomé es las representaciones de las constelaciones oscuras para Proyecto Astrolabio Full Dome, la de la llama yacana, el zorro atok, y también la representación, bueno, de Mayu. Y con mi compañero, el músico Iván Galiuzzi, armamos un corto cíclico, mítico, que refleja de alguna manera un episodio como de creación cosmológica totalmente ficcional, en el que están convocados los ciclos de la naturaleza y aparecen estratégicamente la llama yacana cuando la lluvia empieza a diseminarse luego de un periodo de explosión cósmica, y luego esta dinámica recurrente que se da en los ecosistemas y que los incas ven reflejados en el cielo es la persecución, pero por los medios de la supervivencia del zorro atok hacia la llama yacana y la llama bebé específicamente, ¿no? Es como una manera de un poco representar la cosmología incaica por medios tecnológicos dentro de planetarios. Es una obra para planetarios por cómo está hecha, ¿no? Fue hecha mediante animaciones 4K muy grandes, todo un desafío técnico hacerlas, y varios canales de audio que se reproducen de manera espacializada en los lugares en los cuales se proyecta la obra. Otro proyecto que les quería compartir es un proyecto por el que viajé el año pasado a Río de Janeiro, que se llama Bromelias, pájaros y serpientes, que está inspirado en la biodiversidad de la Mata Atlántica, tomando como emblema la familia de Flora Bromelia, que es una familia, un grupo de flores, de plantas bastante omnipresente en Brasil. Es una familia de plantas tropical, que en realidad empezó en una región en Ecuador, pero luego se fue dispersando. Brasil tiene como el 75% de las bromelias. Es una familia de plantas sudamericana, pero que extrañamente hay una especie en África. Y en particular la mata atlántica o el bosque atlántico, de ese 75% que hay en total de las bromelias, tiene también más del 50% de las bromelias como flora autóctona. Entonces, yo estoy diseñando, en realidad, ahora les voy a explicar, pero es una propuesta bastante compleja. Bromelias, pájaros y serpientes es una instalación artística compuesta por un videojuego,
un ecosistema de esculturas que tiene incorporados sensores ambientales y una investigación que se da a conocer y a compartir con el resto del mundo mediante una wiki. Y bueno, distintos papers que yo voy desarrollando a través del tiempo. Em, lo que, lo que yo quiero hacer con esta instalación es una instalación con plantas, vegetal viva, con plantas que podrían ser, bueno, en el espacio público, site específica, como plantas tropicales, pero que resisten condiciones en interiores. Este conjunto de plantas, a su vez, va a estar conviviendo con sensores, con módulos de sensores que están incorporados dentro de objetos escultóricos que miden condiciones de temperatura, de luz, de humedad y también algunos sensores que trabajan con bases de datos de plataformas web como FIRMS, que mide los incendios, o como OpenWeather, que registra condiciones de humedad. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, está la otra pata de la instalación, que es un videojuego, y las condiciones ambientales sensadas determinan el escenario del videojuego, haciendo interactuar lo que es la representación de la biodiversidad en la mata atlántica con las condiciones en las que sucede la experiencia en el plano de la exhibición. Por otra parte, el videojuego representa una víbora, un organismo serpentoide, un poco rindiéndole homenaje a la yarará o a la Botrops alternatus, que es una serpiente, una cobra que está tanto en la mata atlántica como también en Argentina, en otra región que yo estudio hace bastante, que es las deltas e islas del río Paraná. Y en este juego, nuestro avatar es una serpiente que genera vida a la vez que se desplaza. Este videojuego está basado en lo que es el juego Snake, no sé si lo recuerdan, pero es un juego muy conocido que venía en los celulares Nokia antiguos y que en la actualidad tiene, bueno, versiones multijugador online. Entonces, mientras recorremos el territorio con nuestra serpiente, con nuestra yarará, vamos ingiriendo frutos de plantas nativas e interactuando con organismos, y en lugar de destruir esos organismos con los que interactuamos, generamos vida. Por un lado, hacemos compost y hacemos crecer de nuevo a las plantas de las que provenían estos frutos, ¿no? Devolviendo a la tierra las semillas, y por otro lado también vamos creciendo con nuestro cuerpo y sumando no solamente segmentos como de este espíritu de la serpiente, sino sumando partes de nuestros cuerpos que son partes de los cuerpos o de los espíritus de los organismos a los cuales nos fuimos acercando, ¿no? Todo esto tiene un montón de mitología y de dimensiones maravillosas de diferentes lugares. No se trata solo de hacer una representación o una ilustración de la mata atlántica, sino un poco también hacer un registro de un montón de cuestiones. Por un lado, bueno, tomé esto que es el manifiesto antropófago de Andrade, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, yo lo tomo como reconocer las contradicciones que tiene el rico imaginario del cual me alimento, que son mitos originarios de Sudamérica, pero no puedo negar mi historia, me encantan los cuentos de hadas, me encanta la mitología de otros lugares, relatos religiosos, y es una forma para mí, una estrategia para generar curiosidad, ¿no? Y también para ser auténtica conmigo misma, ¿no? Yo no me puedo poner en el lugar de lo que es solamente un mito originario de una cultura de Brasil, porque no lo soy.
pero sí puedo tomar dimensiones de diferentes imaginarios para atraer a la gente a que se interese en la biodiversidad y en distintos tipos de cosmologías. Y por otro lado, también me pareció muy interesante estos mitos recurrentes americanos, en los cuales se narra como un episodio iniciático del universo, en el cual hay una gran víbora que navega por el universo, llevando hombres peces u otro tipo de organismos, y en todos los lugares en los que se detiene, crea vida y también muchas veces crea civilización. Yo no lo tomo tanto por el lado de la civilización, sino por el lado de la vida, ¿no? Por esta cuestión también de la víbora como creadora de mundos, tomando un poco esta dimensión de la regeneración que tiene el organismo de la víbora, ¿no? Que se recrea a sí misma cada vez que muda la piel, y como conectora entre diversos planos, ¿no? El plano terrestre y el plano aéreo. Por eso también son muy importantes los pájaros y los tomo muy fuertemente en el título. Aunque bueno, en el videojuego, en la instalación, hay un montón de plantas y de flores, no solamente las bromelias y los pájaros, y por supuesto la serpiente que es nuestro avatar, sino insectos, ranas, eh, arañas, capibaras y bueno, también mucha presencia de seres invisibles, inventados por mí, pero que remiten a organismos quizás o formas de organicidad que no son las físicas que conocemos, pero que de alguna manera están dando vida o alma a la materia, ¿no? Y que van más allá de lo que es la flora y la fauna, ¿no? Sería como una especie de dimensión sutil, espiritual, ¿no? Que pulula y que también completa de alguna manera el mundo que conocemos, ¿no? Un poco reconocer también a través de estas cosas que están más indefinidas y que son sutiles y difíciles de ver y que son totalmente especulativas, de que hay un más allá en el más acá que no conocemos, pero que de alguna manera es necesario también saber que está eso, también para acercarnos al ambiente, a nuestro alrededor de una manera más humilde, ¿no? Como un poco como rendir el culto a esas deidades que no conocemos, o ver a todo a nuestro alrededor como una deidad que no conocemos y a la que hay que abrazar y tener en cuenta, ¿no? Y siempre mirar con humildad. Oi? Gracias. Legal. Já era admirador do trabalho da Laura, agora eu fiquei mais fã ainda com os outros. A Laura também está com um trabalho aqui, uma instalação interativa que é Mar Encantado, né? Então, eu fico sem comentários até, é muito legal ouvir tua fala. Em 20 minutos, a quantidade de novidades que eu soube do teu trabalho, assim, me encantou muito. Eu vou passar então a fala para o professor Ricardo. O Ricardo está presente, né? Mas o professor Guilherme Marraguelo, da Unipampa, eu vou abrir a apresentação dele, que eu acho que vou deixar para ele se apresentar também, mas deixa eu só... Eu estou com o box, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não tinha feito antes, que é estender a... Ele estava abrindo. Não, estender. Desculpa, pessoal, que eu fiz doutorado em tecnologia para sofrer mesmo, porque não é porque eu... Tá, aqui.
aqui, essa aqui. Guilherme, está em casa, fica à vontade. Deixa eu abrir a apresentação. Um momentinho. Uma coisa vai abrindo aqui, vou adiantando para a gente não comer os minutinhos, né? Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o estranho no ninho aqui, porque eu não sou das artes, tá? Eu sou da física. Prazer. E como um bom físico, eu não consigo falar sem ter uma apresentação junto. Tá? Mas é um grande prazer estar aqui. Eu estava comentando aqui agora há pouco, né? É quando a gente está entre os diferentes que a gente mais aprende. Né? Então, muito bom estar aqui escutando todas essas falas e aprendendo bastante com isso. E essa anseio pela diferença, por valorizar a diferença, que faz a gente trabalhar com esses diferentes modos de ver o mundo, né? A Laura falou ali das constelações escuras dos Incas, né? É fantástico que a gente, quando fala de constelação, a nossa primeira ideia é ligar os pontinhos das estrelas mais brilhantes. E daí tu tem ali um povo que olhava para as regiões mais escuras do céu para construir constelações. E no trabalho que a gente traz aqui, né, a gente tem também visões dos nossos povos que trabalham com as partes mais brilhantes também da Via Láctea. E são diversos povos que ligam, que formam as suas constelações de formas diferentes do que simplesmente ligar pontos. Esse trabalho que eu estou trazendo aqui hoje, a gente vai ter a possibilidade de assistir depois de tarde ali no Planetário, às 1h30, Matheus, é isso? Isso. Às 1h30 ali no Planetário, a sessão intitulada Raízes. A gente vai ter uma sessão antes, e às 13h30 tem a... Às 13h30. Tá. Que faz parte desse projeto Cosmogonias Gaúchas, que ele oficialmente está ligado a um projeto da FAPERGS, a nossa fundação de apoio aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas que ele surge bem antes disso. Né? Ele surge bem antes disso e a gente espera que ele também dure bem antes, bem mais do que o final do projeto. Pode ir. Deixa eu passar no escuro aqui, desculpa aí. Então, essa sessão Raízes, ela surge de uma confluência de anseios, de desejos, de pesquisas e tudo mais, de 3 grupos principais. Né? Então, a gente tem, com colaboradores da URGS e da UFPEL, a gente tinha o pessoal que já tinha alguns trabalhos já de longa data com povos Imbiá-Guarani e Caingani. Pessoas que trabalham com astronomia cultural, pessoas que trabalham com antropologia, pessoas que trabalham com contação de histórias. E esses povos, então, eles trazem os seus conhecimentos para a gente e também trazem uns anseios. E esse projeto acaba surgindo quando uma das colaboradoras da URGS é convidada por uma escola em Guarani para falar sobre astronomia, e eles querem saber de uma astronomia padrão que a gente conhece nas escolas, que está lá no currículo escolar. E ela fala, não, mas espera aí, vocês têm um conhecimento que é riquíssimo, por que vocês querem saber do outro e não querem saber do de vocês? E nisso surge, então, a ideia, daí acabam entrando em contato comigo, para a gente trabalhar uma sessão de planetário que fale sobre as culturas dos povos do Rio Grande do Sul. As culturas dos povos que deram origem à cultura do gaúcho. A gente não está falando daquela que vem posterior, dos italianos, alemães, nada disso, a gente está falando das culturas que são a base, então, da nossa cultura. Então, essas são as 3 culturas que a gente optou por... A gente ficou naquele dilema, né? A gente faz uma sessão sobre uma, a gente faz uma sessão sobre várias, a gente faz o quê? Né? E a gente não está esquecendo os charruas aqui, que são extremamente importantes, mas a gente não tinha um contato prévio com charruas, né? Os charruas foram praticamente dizimados do Rio Grande do Sul. Então, a gente optou por trabalhar com os Imbiá-Guarani, principalmente uma Tequá
próximo ali a Viamão, ali aqui próximo a Bagé, né? Eu venho de Bagé, acabei não me apresentando direito, né? Eu sou professor da Unipampa, em Bagé, fui diretor do planetário da Unipampa por algum tempo, e daí ali do lado de Bagé, em Aceguá, a gente também tem uma aldeia Guarani. A aldeia Caigangue, ela teve contato com uma em Nonoai e outra em Tenente Portela. E dessa de Tenente Portela foi fantástico, porque eu tive a oportunidade de ir lá conversar com eles a primeira vez e me mudou uma visão da astronomia simplérrima e que fez muito mais sentido, né? Quando a gente divide as fases da Lua, né? A gente crescente, minguante, cheia, nova. Quando que muda de uma para outra, é um inferno isso. Não sei de onde é que tiraram essa ideia. Porque quando eu sentei com eles e começamos a conversar sobre o céu, eles falaram, não, para a gente só tem duas. Ou ela está crescendo ou ela está minguando. Eu, sabe quando tu olha assim, gente, mas é óbvio que ou a Lua está crescendo ou ela está minguando. Por que a gente divide em 4? Ou pior ainda, tem a gibosa, tem gente que divide em 8 fases ainda, fica pior ainda o negócio. Cara, não faz todo sentido o negócio, ela está crescendo, ela está minguando, tem 2 fases da Lua. Eu não ensino mais para os meus alunos 4 fases da Lua, eu ensino 2. Ou ela está crescendo, ela está minguando. Tu quer chamar de cheia, tu quer chamar de nova, para ficar mais evidente o que tu está vendo no céu, pode chamar. Mas ou ela está crescendo, ou ela está minguando. Não tem. Então, volta mais um. Quais foram as nossas opções de trabalho, né? Então, a opção de trabalho de animação foi usando o software Blender. É um software de produção e animação, né? De modelagem e animação. Por alguns motivos, é um software livre, é um software que qualquer um pode utilizar. Ele traz muita, né, lembra, eu venho da área da física, e ele traz a componente de leis físicas dentro dele, então eu não preciso dizer que o objeto tem que cair assim, eu digo cai, e ele cai, né, com a gravidade que eu bem entender. E a nossa ideia do projeto que a gente submeteu à FAPERGS era trabalhar com as escolas, era levar essa sessão tanto para as escolas indígenas, quanto para as escolas brancas tradicionais, e o que a gente queria era valorizar a diversidade. Né? A gente não precisa hoje, acredito que aqui eu não precisa fazer um discurso de o quão importante é a diversidade no mundo atual, né? Mas a gente queria valorizar isso no contexto escolar. Então, essas daqui são algumas imagens que a gente fez na aldeia lá em Viamão, né? A gente tinha uma ambição inicial de fazer uma mesclagem entre filmagens e animação. A gente abandonou essa ideia e ficou só na animação. Tá? Mesclar as duas, para mim, me parece muito sutil e a gente com um prazo apertado, porque daí quando a gente vê um projeto, a gente fica feliz, mas daí a gente também fica triste porque tem um prazo que tem que entregar alguma coisa no final, né? Tem que fazer um relatório e tudo mais. É bom e é ruim, né? É bom porque te obriga a terminar em um dado momento, mas é ruim porque tu sempre termina ele antes de estar do jeito que tu queria. Mas, então, essa ligação entre a filmagem e a animação, ela tem que ser muito bem feita para não ficar artificial. Tá? Então, a gente optou, não, então vamos ficar na animação, mas a gente foi visitar as aldeias para poder fazer... Primeiro porque a de Nonoai, como eu falei, a pesquisadora da URGS, ela já trabalhava com eles há muito tempo, né? Então era que a gente tinha mais acesso para trabalho. Pode... Então a gente foi para fazer algumas imagens de referência, para coletar mais informações, mais entrevistas, para poder ambientar toda a nossa animação. Então, por exemplo, pode seguir. Ali era o interior, aqui é o exterior da casa de reza, né? A gente participou de uma atividade com eles lá que não pôde ser gravada, mas a gente pôde fazer essas imagens dentro e fora para servir de ambientação para a sessão. Então, depois quem tiver a oportunidade de assistir a sessão Raízes ali no Planetário,
não sei se só hoje ou se depois o pessoal do Planetário também vai deixar por mais algum tempo. Faz parte da programação. Vai poder ver esses locais todos, né, com as imagens que a gente coletou lá. São mais algumas imagens que a gente foi fazendo. A curiosidade, né, no mesmo dia que a gente foi lá, ainda foi uma outra equipe para fazer uma outra atividade. Então, é um fluxo constante de interação com essa aldeia. E a parte de animação, então, como eu falei, também ela termina antes de quando a gente gostaria de dizer, ok, agora está pronto, agora sim está do jeito que eu quero. E daí eu vou aproveitar que a gente está no evento que fala sobre a música, né? E vou dizer para vocês, quando eu terminei a sessão, eu falei, tá um lixo isso. Gente, que horror! Como é que eu fiz isso? O áudio, aí, né, o pessoal na Uniplano estava comentando também que a gente tem uma coisa ruim lá no porque a gente está separado por áreas, os campos estão separados por áreas. Então, no meu campus, lá em Bagé, a gente tem a área de ciências exatas. Então, a gente não tem contato direto, diário, com outras áreas. Mas, felizmente, né, se caiu um curso de música no meio de um campus que tem as áreas exatas lá dentro. E o Bagé tem uma ligação muito forte com a música, tem um Instituto Municipal de Belas Artes muito forte com a música, né? Foi uma demanda que a cidade fez para a universidade e, com todo o apoio possível, a gente teve essa integração com o curso de música. E daí eles estavam trabalhando na produção. O dia que ele me entregou a música, e eu coloquei na sessão, eu falei, é a melhor sessão do mundo. Muda tudo, né? Saiu do lixo para o luxo, né? Foi realmente algo fantástico. Eu já tinha assistido, quando a gente vai no cinema, às vezes aparece aquela propaganda, né, vai falar sobre a importância da música, eles passam um trechinho do filme sem a música e depois passam com a música. Já tinha assistido aquilo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de quando a gente está produzindo alguma coisa, né? E, claro, né, nada disso ia ser feito, finalizado, sem a aprovação dos principais envolvidos na atividade, que eram as aldeias retratadas, as culturas retratadas. Então, a gente fez atividades na aldeia, que a gente levou, né, o Planetário Inflável até a aldeia de Nonoai, e a gente também levou os membros de Aceguá até a aldeia de Bagé, até o Planetário de Bagé, onde a gente fez atividades para que a gente tivesse toda a aprovação deles para poder fazer as atividades, para seguir com o projeto. Após isso, a gente começou a visitar as escolas, e com as escolas a gente começou a coletar informações para ver se aquela nossa ambição de valorizar a diversidade, a importância dos conhecimentos dos povos que deram origem ao Rio Grande do Sul, a gente estava alcançando esse objetivo. Bom, e daí, né, o que a gente tem é que o Planetário, né, ele é um lugar magnífico para as artes, para as culturas, para a ciência, até para a ciência ele é um lugar magnífico, né? Então, vou convidar vocês mais uma vez para depois, quem puder, passar lá no Planetário para assistir a sessão Raízes. Se não der hoje, né, como o Matheus disse, ele está na programação, sintam-se convidados a visitar um pouquinho essa sessão. Que legal. E tem meu contato ali, qualquer outra informação. E a visitar o Planetário de Bagé também. Também estão convidados a visitar o nosso planetário lá em Bagé. Legal. Acho que a gente faz as perguntas no final, né? A Cristina, não sei se... A prof. Cristina é da casa, da UFSM, ela que me apresentou o Selvagem, como eu falei, e eu estou muito feliz com essa mesa até agora e com a presença dela principalmente. Obrigada. Eu te mandei por e-mail do evento com o PowerPoint agora. Deixa eu... Tá. Fica à vontade aí que eu vou baixar então aqui. É o VM aquele? Isso. Tá. Eu te mandei no WhatsApp também. Pega, sim. Eu acho que não conectei o WhatsApp. Deixa eu só... Vou puxar lá naquela aba lá.
Tá, eu vou me apresentar rapidinho, então, para quem não me conhece. Sou prof de artes visuais aqui, algumas pessoas eu conheci online. O professor Ricardo, eu te conhecia no dia online, quando teníamos uma tormenta. Sim. Eu queria me apresentar com essa classe. Sim, e quero agradecer os meus alunos que estão aqui, de História da Arte Contemporânea, fazendo público, e instiguei que falem, né, que façam perguntas. Não, estou achando. Aí, assim, Esse aqui não apareceu. Não, mesa 3 ali. Vou voltar. Que a Laura respondeu, e daí eu também respondi. Aqui. Aí, cartografia aí. Ah, não tinha visto que isso. Não, mas eu mandei agora. Ó, 3 vezes. Bom, então, trabalho com artes visuais há muito tempo, né? E aí fiquei pensando assim, esse convite que não fez, né? Trabalho com tecnologia, o que é isso, né? Então, trabalho com tecnologia o tempo inteiro, na verdade, né? Muitos de nós, todos nós, vivemos numa era pós-mídia, né? Enfim. Tu acha que tem coisa para executar ou pode ser PDF? Não, pode ser PDF. Tá. E aí, na verdade, eu fiz um copy-paste de mim mesma para falar hoje aqui, porque essa semana em especial, eu acho que eu pelo menos comecei a semana com uma imagem muito forte do que é esse cosmoceno, né, das muitas imagens que temos diante de nós no cosmoceno. E eu fiz um copy-paste de uma apresentação que eu fiz no sábado passado, que eu acho que o Matheus viu. Eu vi que foi uma apresentação do MASP, né, no programa Histórias da Ecologia, que é o Museu de Arte de São Paulo, em que eu apresento um pouco o conceito de hidrocartografia, que eu venho trabalhando há algum tempinho, e essa prática de fazer mapas, que na verdade muitas vezes não resultam em mapas, na verdade é o interesse e o investimento em pensar processos, né, desenhos, processos que nos fazem pensar situacionalidade ou localização, que é, digamos assim, um poder ou a mágica da cartografia, né, como um modo de organizar, né, práticas, né, a gente pode pensar a cartografia popular, ou sim a cartografia como ciência, a cartografia crítica. Achei isso aqui. Esse aí. Então, assim, eu não vou falar longamente sobre cartografia, mas eu vou trazer alguns elementos para pensar junto, né, o que podemos pensar como cosmoceno e, na real, quais são as disputas que estão aí também, tanto no campo da ciência como no campo da nossa atenção, né? das imagens, digamos assim, né? Que nos atravessam cotidianamente, né? Então, eu vou sentar aí. Tá, eu vou virar para ti aqui, eu acho. Eu acho uma pena que eu vou ficar escondida no... Não, eu fico girando a câmera. Tem esse recurso de ficar brincando aqui. Não, digo, fico escondida para quem está aqui. Não, né? estamos tirando. Está aberto ali, é só... Eu passo. Não dá para botar a mesa um pouquinho para frente, não. Está tudo amarrado aí. Mas eu vou girar a câmera. Tá, relaxa, tudo bem, vamos lá. Não quer mudar a tua slide, Matheus? Eu passo, porque na real eu vou ter que passar alguns, ritmo, né? Vou ter que passar alguns a mais, porque essa Fica fala é vontade, muito longa. É uma fala muito longa, que eu fico para 40 minutos, na verdade aqui eu tenho 8, porque eu já falei alguns. Ninguém está com fome, não. Não, ninguém está com fome, eu estou morrendo. Com fome. Não tá, não ficou. Sim. Bom, a fala que eu fiz, então, ela se chamava Captografia, né, que é esse primeiro slide aqui. Opa, é isso mesmo? Ah, não. Isso aqui que tá conseguindo passar, eu acho que trabalha. Aí, rolou. Tá, eu só queria mostrar isso de novo. O do Guilherme, só o screw funcionou ali. Captografia é um conceito inventado pela minha filha, que eu acho muito interessante. Eu trouxe aqui um bichinho para a gente pensar essas coisas da cartografia e de onde estamos, né? Cartografia é uma palavra que ela falou quando ela tinha 6 para 7 anos, de tanto eu falando cartografia, ela falou cartografia. Eu adorei esse cartografia, na verdade ele me parece
o que eu vou captando, né, à medida que eu vou me deslocando num território. E aí, nesse sentido, essa cartografia, ela se torna, assim, a produção do território a partir da percepção do sujeito, enquanto se desloca ou está nesse lugar, né? E isso já é uma maneira de reverter essa ideia de uma cartografia que a gente tem muito hoje em dia, que é a cartografia mais naturalizada, digamos, que é a georreferenciada e representada pelas grandes corporações aí da comunicação e da tecnologia, que é o Google, por exemplo, né? Quando a gente fala mapa, hoje em dia, com certeza, na cabeça das pessoas, a primeira coisa que aparece é o mapa do Google, infelizmente, né? E aí, então, nos últimos anos, vem trabalhando com oficinas para pensar, claro, a partir da localização das artes, né, a partir das artes visuais, que potência que é, né, que a gente tem nas nossas mãos e na nossa imaginação, pensar a localização, pensar essa relação, não só com esse território físico, né, mas sim com tudo que habita um território, né, a partir dos recursos de representação, de apresentação, literalmente de desenho, mas também de fabulação, que é onde a gente vai chegar mais lá para o final, quando a gente passar um pouquinho pelas cosmologias desse Danai Tucano. Isso aqui é só para eu me lembrar que eu também venho das águas. O meu nome é um nome que vem, né, Ribas, é um nome que vem das águas, né, isso é uma coisa que eu fui descobrindo devagarinho na história tem a ver com a colonização também, né? Ribas, uma pessoa do Uruguai me disse, Oscar Ribas, que é um primo distante meu, que os Ribas eram famílias de navegadores do Mediterrâneo, que vieram na época da colonização, entraram pelo Mar del Plata ali e foram subindo e se espalhando em todo esse oeste, né? Indo até em cima no Paraguai. As ribeiras, né? Povos que vinham lá da navegação, relacionados com as águas. Isso é uma microgenealogia de um pedaço de mim, né? Porque é uma composição também com alemães e provavelmente com Guarani, né? Estou achando que a minha avó Teresa também era Guarani. Bom, cartografia, quando eu digo cartografia, digo o quê, né? Processos participativos, cartografia crítica, processos colaborativos de construção de mapas. Para dar um exemplo, né? Eu vou passar. Eu acho que é uma anta. Eu acho que também. Guarani. Nas oficinas que eu dou, e meus alunos que estão aqui, algumas pessoas que já tiveram, a gente tem um grupo de pesquisa, né, nas quintas-feiras. Eventualmente, a gente vem um bichinho vem visitar, já veio a cobra, já veio o tatu, eu gosto de pensar a cartografia do tatu, né, que é a cartografia farejante, daquele que está, assim, literalmente perto do solo. Para dar um exemplo, né, em 2022, eu fiz um vídeo com meu companheiro Lucas Icob e o João Maurício Farias, que é da área da sociologia. A gente fez esse vídeo que está no YouTube, que é o Tecorangá, que é, em Guarani, como se diria, né, desenho da aldeia. O conceito de cartografia não existe para os Guarani, mas a gente vai ali conversar sobre esse paradoxo, né, da cartografia, que é uma ferramenta colonial que vem para se apossar do território, né? Do paradoxo de a cartografia, hoje em dia, ela serve para a demarcação das terras indígenas, ela é crucial para delimitar e dizer, sim, essa terra deve ser devolvida aos povos originários que aqui já estavam antes da colonização. Então, esse conflito, esse paradoxo está nesse vídeo. Esse é um mapa Guarani, que para quem quer conhecer onde estão as aldeias, né, é super interessante o mapa digital Guarani. Então, isso é um exemplo de como pensar a cartografia crítica, né? Esse mapa não foi feito com a nossa participação, mas acho que é um exemplo bem importante também de pensar a cartografia crítica, feita pelo Greenpeace, que é com algumas aldeias no Munduruku, mostrando, né, a relação dos indígenas da etnia Munduruku com o seu território, chama Mapa da Quina, então mostrando a complexidade e a riqueza dessa relação humana com aquilo que nós não indígenas chamamos de mais que humano. Bom, o conceito de humano é um conceitão, deve fazer um seminário só sobre isso. Eu vou passar essas fotos que são o arroio de uma amiga lá, território de um amigo pós-enxurrada. Bom, mapas antigos, né? Mapas que precisavam ainda, né? Que dependiam de uma certa imaginação, né? Acho interessante mostrar isso. Esse é um mapa bem do período, né, do início da colonização, da chegada naquilo que se chamou depois, né,
genericamente de Américas, né? E esse mapa, em especial, a gente vê que ele tem uma grande aposta na fabulação, né? Nessa narrativa, na contação de histórias desse território. Ele é feito por uma pessoa chamada Diego Homem, ele é de 1580 e alguma coisa, e nas falas mais longas que eu faço, eu falo um pouco desse rio, né, Amazonas, né, que se parece também com uma cobra, que depois vai ou vai aparecer lá depois, quando eu chegar, se der tempo, nos Dessana e Tucano. Bom, como é que a gente vê, né, esse território, né, os indígenas e hoje em dia, né, o que é o conhecer o território a partir dessa cartografia que se critica no próprio área da cartografia, né, como ciência, né, a cartografia feita a partir do pássaro, né, o olho do pássaro, né, que é essa cartografia da dominação. Então, quando, enfim, o Matheus me convidou para estar aqui, que bom que eu estou aqui, né, eu recuei, fui, voltei e falei, mas eu não sei o que eu vou dizer, né, o que eu posso dizer? Isso, antes de chegar lá, só para mostrar, cartografia crítica na Amazônia, né, também tem muitas experiências. Existe um grande projeto, que é o mais conhecido, que é a Nova Cartografia Social da Amazônia, que é um projeto colaborativo que já tem mais de 10 anos. Isso aqui é um outro projeto, não sei se o Cristiano conhecia esse. Esse é toda a galera sobre mediologias. Isso foi um evento, tem um livro, tem um PDF que dá para baixar, e se produziu essa cartografia crítica a partir da exploração de diferentes tipos de expropriação e exploração do território amazônico. Né? Então, onde é que está o gado, onde é que está a soja, violências. Agora a gente vai chegar na parte difícil da semana. Bom, aí quando chegou o momento do Cosmoceno, e eu assim, nossa, Cosmoceno, vamos lá, né? Impregnada da minha fala que eu tinha feito já no MASP, feliz da vida que eu ia falar daquilo. Mas o começo da semana, a gente acorda com o quê, né? Essas imagens, né? Um litígio muito grande sobre o sucesso ou não do parteio. A gente está dentro da universidade, mas tem caminhão de propaganda, que legal, né? Que tem paralisação hoje. Que bom que fica registrado na gravação. Aí. Obrigado, Cristiano. Não tinha pensado nisso. Então, a semana começa com esse... a legenda está errada, pessoal, não é essa legenda. Daqui a pouco vai chegar a dona Raiva. A semana começa com esse litígio grande sobre, afinal de contas, o bombardeio nas ogivas, como diz, né? Nos depósitos de urânio do Irã por parte dos Estados Unidos. Foi um sucesso ou não foi? Né? Está em litígio isto também, né? Eu pensei, mas isso tudo faz parte, isso compõe com esse cosmoceno em colapso que estamos vivendo. Então, eu pensei, gente, para mim não tinha como não falar sobre isso também, né? Sobre, de novo, esse olhar de cima para baixo, né? De dominação do território. E eu fiquei procurando, mas no fim não trouxe, seriam imagens demais, né? A gente sabe que recentemente também saíram algumas matérias sobre a destruição em toda a faixa de Gaza e toda a faixa da Palestina, né? Como já se consegue ver, né? Porque os satélites do Google não param nunca de fotografar, então a gente já consegue acompanhar essa destruição, ela está lá visível ao nu, mas ainda assim ela não nos paralisa, ainda assim ela não para tudo, né? Semana passada, quando começou os bombardeios no Irã, né? Não sei se vocês viram, mas começou a circular vários vídeos das pessoas num restaurante no Líbano, num restaurante muito chique, jantando, e os mísseis caindo a, sei lá, 200. Então, fica assim, espera aí, isso tudo compõe, né, com esse cosmoceno que a gente precisa cada vez mais poder escrutinizar, entender, né, como é que a gente produziu esses espaços de anulação, na verdade, inclusive do afeto, né, das nossas proximidades mesmo, por uma espetacularização que, na real, esvazia a própria experiência. Né? Então, os mapas são importantes, muito importantes também para entender, né, a expansão de Israel em relação à Palestina, essa dominação do território da Palestina. Esse projeto que está aqui embaixo, o site, né, Visualizando a Palestina,
é muito importante e muito interessante que eles têm uma série de projetos, mapas, pesquisas, ações no território, para mostrar isso, que na verdade a gente sabe que sim, as mídias escondem, né? É a própria BBC, né? Que se diria fazer um jornalismo neutro, na verdade não está fazendo, né? E aí, claro, não tem como não pensar, né? Por que caminhos, né, a gente pode tentar encontrar uma situação da própria pesquisadora, do próprio pesquisador, né? Nesse sentido, eu gostei muito da fala da Isabel, né? Porque sim, temos muitas mulheres na ciência, sim, temos muitas mulheres na tecnologia, sim, temos, né? Mas, contudo, porém, isso ainda não está, digamos assim, naturalizado, distribuído. Na verdade, a melhor forma de pensar de que gênero é uma questão, né? De que sim, há silenciamento, de que sim, não se fala quem é o sujeito do conhecimento, né? E aí, nesse sentido, vale muito a gente recuperar, e nesse sentido faz sentido para mim, mulher branca na ciência, reconhecer quem são as minhas parcerias, então, né? Quais são as parcerias que estruturam essa mulher que aqui fala, né? Não tem como não chegar na Dona Harvey, né? Não tem como não reconhecer lugares de mulheres na ciência que vão estar lá mostrando por A mais B, C com D. Eu vou mostrar um pedacinho da pesquisa da Dona Harvey, como e por que a gente ainda precisa dividir entre nós, e não só entre mulheres, né? Dividir entre pessoas que também não se reconhecem como mulheres. A questão do gênero, e na verdade como se segue silenciando o próprio corpo do sujeito na pesquisa, né? E as suas histórias, né? Porque a gente também tem que pensar sobre isso exatamente para encontrar um lugar de relação quando a gente vai estabelecer conexão com conhecimentos não ocidentais, com conhecimentos dos povos originários, porque senão a gente pode incorrer numa apropriação muito perigosa. Isso está acontecendo na universidade o tempo inteiro, né? Uma apropriação que é, de novo, uma recolonização a partir da apropriação do saber dos povos originários, que agora estão chegando cada vez mais na universidade, mas a gente tem que entender, peraí, de que lugar eu faço isso? Que composições políticas sensíveis, expressivas, fazem jus à participação dos povos originários neste lugar também, senão apropriação. Senão a gente está se apropriando de uma maneira muito irresponsável, né? Porque se aí eu posso me tornar especialista em gestão e tucano na universidade, e aí, né? E aí, o que isso implica na persistência da vida e na sobrevivência, né, desses povos no seu próprio território? Bom, esse é um livro muito crucial da Dona Harvey. Eu vou passar por ele. Eu acho que, na verdade, eu só vou falar isso, depois eu vou ficar quieta, porque acabou o tempo. Capaz. Que eu acho que é bem interessante. A Dona Haraway, ela vem sendo traduzida no Brasil dos livros mais recentes para os anteriores. E eu acho que isso é um problema, né? Porque a gente não reconhece a construção da complexidade do conhecimento, não só dela, pois a Belle Stengers é a mesma coisa. A gente está tendo os livros mais recentes e a gente não está tendo os anteriores. Porque se a gente vê lá os anteriores, isso é papo de CDF, né? Pesquisadora, assim, assim. Por que é importante? Porque a gente vai entender o debate no seu momento histórico e político. Se ela escreveu esse livro, são textos dos anos 80, com pesquisas sobre mulheres na ciência a partir dos anos 60, eu preciso entender. Para entender que a Dona Harvey não caiu, assim, de paraquedas, e ela está na moda, agora não é por acaso. Porque ela está na moda, né? Está na moda. Então a gente fala assim, ai, Dona Harvey, e é tipo, mas por quê, né? Então entender a pertinência desses conhecimentos no seu próprio tempo, a cada momento, é super importante para a gente conseguir construir essa pertinência. Isso é uma cartografia da pesquisa também, né? No presente, né? Linha do pensamento, né? Então, esse livro, Ciências, Ciborgues e Mulheres, é o livro onde sai também o Manifesto Ciborgue, que é um dos livros bem conhecidos dela. E é um livro em que ela vai analisar, eu falei isso para o pessoal de Arte, Ciência e Tecnologia, que não estão aqui, que vão vir amanhã, que é a disciplina, né, do pessoal que não sabe que da FCM eu sou prof, né, da TV Crítica.
E amanhã a gente tem essa aula de arte, ciência e tecnologia. E nesse livro em especial, a dona Haraway vai analisar como mulheres, na pesquisa dos primatas, literalmente mudaram de lugar, né? Elas foram para a floresta, elas foram para a selva. Não sei se vocês conhecem essa história, eu estou aqui literalmente chovendo molhado, mas eu acho que é bem importante a gente entender isso, entender assim, que lugar, né? De que lugar o pesquisador, e aí quando eu digo pesquisador eu digo artista, eu digo cientista, eu digo, né? Se situa para produzir o seu conhecimento, né? Até aquele momento, metade dos anos 60, meados dos anos 70, a pesquisa de primatas ela era feita por homens, e isso a dona Haraway está dizendo, não sou eu, tá? A dona Haraway diz isso, está explicado nesse livro, assim, com provas, etc. É fato. Ela era feita por homens, e a pesquisa das mulheres na ciência, em relação a primatas, começa a mostrar uma série de problemas que ali refletiam que, sim, havia uma repetição de imagens, de modelos, de sujeito masculino, dominador, que estavam sendo refletidos às comunidades e sociedades primatas. E aí as mulheres começam a ver que, na verdade, a ciência estava expressando aquilo tudo que já estava na sociedade, o machismo estrutural e também o racismo. E aí, então, em especial, a Jane, que está aqui, eu sempre chamo ela de a Diane, sempre chamo de Diane, mas a Diane Fossey, elas são, digamos, elas eram até reconhecidas, isso no livro a dona Haraway conta muito bem, elas eram reconhecidas como as filhas do cientista maior, né, que era a referência dos primatas, e elas se tornam uma geração de mulheres que começa a pesquisar primata e começa a sair do laboratório. Na pesquisa tradicional com primatas, até esse momento, alguns cientistas iam para a África, isso tem tudo a ver com a dominação da África também, nos anos 50, 60. Alguns cientistas iam para o território africano, observavam brevemente a floresta e alguns primatas que eles queriam pesquisar, identificavam o que eles chamavam de líder, tiravam o líder da floresta e levavam para o laboratório. E era a partir da observação em laboratório que eles ficavam ali, no checklist, como a gente chama, verificando até que ponto aquele primata era ou não era parecido com um humano. Inteligente. Ele é inteligente igual ao humano. Toda essa coisa de uma referencialidade antropocêntrica, né? E aí essas pesquisadoras começam a perceber uma série de problemas que também estavam dados, digamos, na ecologia da sua própria existência no ambiente da universidade, começam a perceber que aquilo ali não cabia, e de que sim, era necessário estar, permanecer e conhecer esses grupos de primatas no seu próprio ambiente. Aí se começou a saber que, na verdade, aquilo que se referenciava como certos tipos de comportamento entre societal, digamos, entre essas famílias, não era o que se dizia até então, né? Que as relações eram diferentes, e aí começam a surgir as teorias, sim, das sociedades matriarcais, que também existem entre diferentes grupos de primatas. Então, esse estar lá, acompanhar, literalmente, estar no território e mudar o lugar, né, de onde se anuncia essa pesquisa é extremamente importante. Eu acho que eu vou ficar quieta por aqui. Não, eu não tenho acho que tá bom. Porque eu acho que eu já falei bastante. E a gente pode depois, na conversa, a gente... Tem mais um... 12h20, ó. E tem um monte de Não, slides. tem mais uns 5 minutos para ti, do meu ponto de vista, para vocês. Eu acho que a gente pode ir até 12h20 e dar 10 minutos de perguntas de fechamento. 3 minutinhos. Só para dizer brevemente, para quem não sabe, o que eu tenho trabalhado, então, também. Eu na ciência, né? Cadê o meu... Cadê minha floresta, digamos assim?
eu tenho trabalhado uma pesquisa que eu estou trazendo para cá, né? Mas é a produção de mapas, a percepção do território a partir dessa ideia de uma cartografia das águas, né? Ou como as águas, pensando que as águas elas colocam em questão a própria materialidade do mapa. Isso eu estou desenvolvendo com um amigo da geografia, com o Paul. Recentemente a gente andou trabalhando num artigo que eu até não consegui entrar tudo que eu queria, com o Boris, que é o orientador do Paul, também eles são da Alemanha, pensando como historicamente as águas ameaçavam sempre também, né, o papel, né, a cartografia, o papel grande vai ser escondido da água, porque o próprio papel ele mofaria, seria destruído, né. E também, historicamente, na cartografia, as águas foram sempre tratadas como território invisível, né? Não necessário de ser conhecido, porque o que se precisava, na verdade, era atravessar as águas para chegar ao território a ser dominado, né? E então a gente tem trabalhado um pouco essa ideia de como pensar uma ética das águas, também trazendo ela como metodologia para a produção de mapas, né? E aí vem as forças das águas, a mudança climática, como é que isso muda também a percepção, né, do território, né? E aí, só para fechar, então vamos chegar no seu e acabou. O que eu encontrei lá, né? A gente está falando do ciclo selvagem, elas estão com a gente, né? Se vocês entram no site, tem uma série de materiais, né? O Selvagem republicou esse livro, né? Antes o mundo não existia, que é a invenção... são alguns mitos, né, mito de criação do mundo, das etnias Dessana e Tucano. Essa é a primeira versão do livro, que saiu em 88. E o ano passado, o Luiz Lana faleceu, né, que é um dos anciãos que escreveu esse livro. Ele foi republicado, então, pelo Selvagem. E neste livro, a gente conhece a história da cobra canoa, que é parte do mito de criação. A cobra canoa é essa... Eu tenho essa cobra canoa fictícia aqui, que eu gosto de contar a história com ela, eu esqueci de trazer ela, que é uma cesta da Etiópia, né, uma cestaria da Etiópia que parece como uma canoa. E nesse mito Dessana e Tucano, os seres são feitos a partir de artefatos, né? Então essa cobra canoa está subindo, né, no sentido contrário, né, do Amazonas, do Solimões, ela vai lá para cima no Alto Rio Negro. À medida que faz quando você quer a canoa, tá? A canoa está subindo, e à medida que a canoa vai subindo, quanto mais artefatos eu boto na minha canoa, quando a canoa se aproxima, digamos, da beira do rio, né, sai uma pessoa, né? Os humanos surgem no mito Dessana e Tucano por artefatos. Então, acho que tem uma relação linda, que é pensar essa relação com tudo aquilo que é matéria, que é elemento mágico, que faz gente, né? Então, é o poder da cobra canoa, o poder daquela relação, daquela beira do rio ali, né? Então, quanto mais artefatos se colocava, mais sai uma pessoa. Eu não tenho a pessoa aqui, mas a gente está imaginando. E eu fiquei muito impressionada e apaixonada com isso, porque isso me faz, claro, pensar lá nas nossas pesquisas sobre hidrocartografia, sobre como pensar essa cartografia a partir de uma beira do rio que se move ou que está viva, dessa relação com o seco e o molhado, né? O que é, e cadê esse ser, esse sujeito percebendo essa relação, né? Então, sair do olho do pássaro e chegar literalmente no solo, né? Estar dentro da floresta para conhecer esse lugar. Para quem se interessa por essa história, tem um documentário ótimo, né? Que é esse Pelas Águas do Rio de Leite, que eles refazem essa viagem com vários anciãos Dessana e Tucano, acho que em 2019, e refazem, e aí vão, então, recontando, né? Que famílias, que malocas que foram criadas nessa subida da cobra canoa. E todos esses nomes que estão ali, né, são os nomes das malocas. E, assim, é uma história extremamente complexa, extremamente rica, que é contada de geração em geração, desse povoamento dos rios, né? Então, é super lindo isso. E o que é mais maravilhoso disso tudo também, né? A ciência dos não indígenas, né, está comprovado que viemos das águas, né? Então, assim, isso também está em muitos mitos originários dos povos originários. Então, é isso. Pronto, acabou.
obrigado. Não tenho nem palavras para agradecer. Estou muito emocionado com a tua fala também. Triste em alguns aspectos pela nossa modo que a ciência foi levada por anos, né? E eu vou abrir para perguntas, para o pessoal também poder interagir um pouquinho, né? Aproveitar o tempo que a gente tem. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Adorei a mesa, assim, eu não tenho nem como agradecer vocês, a Laura, a Tânia, o pessoal do Selvagem, ao Guilherme, a Cristina. Achei que esse olhar primeiro para o cosmos, né? A gente tem essa necessidade de também perceber o nosso território, né? A gente não ser também seres que só olham para o céu, né? A gente tem uma necessidade de se conectar com o cosmos, com o todo, e também nos construir enquanto sociedade, né? Nas relações e principalmente quero agradecer de novo, porque eu acho que o conhecimento é muito isso de ser tocado, né? Então, o Selvagem, a produção da Laura, as falas da Cristina e a presença do Guilherme aqui com a gente, isso eu acho que é o que move, sabe? A gente sentir prazer, se emocionar, né? Tá com esse conhecimento, com a riqueza, né, das relações e o quanto a gente precisa ainda evoluir enquanto espécie, né? E é isso. Feliz com o professor Márcio também, que amanhã vai ter uma fala que pensa essas relações do humano, problematiza muito isso, né? O humano enquanto um problema, na realidade. Eu estou falando, não sei se é isso, né, professor? Se eu digo, está dito, pelo menos. Mas, sei lá, quero abrir para quem quiser falar um pouco, alguma coisa. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Andréia. Eu queria agradecer muitíssimo, né, as mesas maravilhosas. Hoje temos Figo, né, temos do Matheus que organizou. Só agradecer. E trazer essa questão que veio nas mesas, né? O que a gente atribui como conhecimento e as estratégias que a gente pode estar pensando, né? Constantemente, insistentemente. E de dar visibilidade e potencializar, né, esses outros tipos de conhecimento. Esse mito da canoa, assim, é maravilhoso, né? O ser humano vem dos objetos. Eu fiquei pensando se era os a objetos legitimidade de outros conhecimentos, mas é pensar justamente na diversidade, não precisa anular nenhum, mas ampliar, né, esse escopo. Então, o conhecimento produzido pelas mulheres, né, o conhecimento dos outros povos, e eu acho que o professor Guilherme colocou na física, fiquei maravilhada de pensar, porque a gente está tão acostumado também dentro do nosso nicho, né? Mas eu, um professor da física, dizendo, não, você tem que pensar a diversidade, né? Isso, pensar o cosmos a partir desse aspecto. Então, trazer essa responsabilidade da universidade, né, de estar pensando nessas estratégias, né, que não fique só fechado dentro da gente, né? Sem usar esse conhecimento como objeto de estudo, né, que a gente sabe que isso na universidade é isso. Então, trazer para uma conversa, né, constante e nessa troca da gente estar pensando nessas... Uma coisa que eu acho que amarra bem, o ano passado, a gente, primeira vez, a Cristina apresentou o Selvagem, daí eu tinha conhecido também a produção Raízes do Guilherme, e a gente teve um convite de um pessoal do Passo Fundo, para que eles estavam com cinema itinerante, levar planetário para as comunidades indígenas e para um shopping, sabe, aquela coisa em Passo Fundo, assim, ao mesmo tempo que ia ficar uma semana no shopping, ia para as escolas, essas nossas, da República, e também para algumas comunidades indígenas de Passo Fundo. Daí, eu disse, não, vou ter que ver, comecei a entrar em contato com o pessoal, com o Daniel, o pessoal do Selvagem, para ver se cediam para a gente mostrar. E daí o Guilherme também cedeu Raízes, daí então esse material circulou, né, essas obras, e é importante, né, que o André falou, a gente deslocar esse conhecimento, né, ele não ficar só dentro do planetário aqui nosso, ou no formato da tecnologia tal, sabe? Quanto mais a gente desdobrar isso, que nem o Selvagem faz lá em
em livros, né? Acho que é isso, em conversas, e acho que é por aí. Muito obrigado, pessoal. Vocês quiserem falar alguma coisa também? Eu queria só, de repente, fazer um ponto conectivo com a fala do Máximo amanhã, que eu anotei no meu caderno. Tá saindo. De fato, está me ajudando a pensar nisso. Porque uma das imagens que eu queria colocar aqui, daí no final do print não deu certo, era uma imagem do Trump entrando no avião, né? Que é o Trump assim, tá bom, deu certo, bombardeio, entrando no avião. É bom, né? Ele está entrando no avião, vai seguir vendo o mundo de cima, né? Nessa ideia de uma dominação totalitária. E aí nós aqui, né? Cheios de conhecimento, cheios de afeto, cheios de vitalidade, tem fôlego para conseguir mexer naquilo que a gente criamos, uma coisa chamada democracia, né? Que na verdade está bem atrapalhada, vem sendo atrapalhada. Que provavelmente não tem conselho. Sim. Assim, dado que primeiro, parabéns, adorei o trabalho da Laura. Parabéns, Laura. E queria, dado que eu fui chamado assim, breve comentário, mas amanhã refletir mais, obviamente, de coisas que estava todo mundo descobrindo, né? Estamos numa época que então não tem receita de bolo, não tem teoria já pronta, né? Estamos a fala também do professor, assim, e colocar também as distinções entre as disciplinas, né? Aprender de outros povos que foram silenciados. É um processo muito desconfortante, né, do lado, mas muito rico, muito cheio. Acho que a gente está, e o Brasil em particular, eu diria, está em um momento muito fértil de repensamento de tudo. Né? A gente acho que deve assumir essa consciência, né? Um evento como este, esse tipo de diálogo é a expressão que estamos buscando, como diria um pouco na perspectiva de Thomas Kuhn, uma outra episteme, ou seja, está um momento de ruptura paradigmática. Se trata de pensar as coisas de uma outra maneira. Se trata de repensar o que são coisas. Então, se trata de uma ruptura paradigmática, não é apenas um acerto, uma inovação. Estamos perante algo desconhecido que devemos ressignificar provavelmente com uma nova linguagem. E aí me parece muito interessante a posição da Laura em relação a esta dimensão da tecnologia com a natureza. Eu também trabalho um pouco nessa direção, né? Que ele pensa a tecnologia não apenas como um artefato humano, mas como parte da própria natureza. Ou seja, os tipos de games, pelo que eu entendi ouvindo ela, que a Laura produz, só uma não natureza. A tecnologia, o satélite de cima, só a produção de uma visão não humana sobre o mundo. E isso não é hierárquico. Isso é desumano. E o desumano é extremamente o mundo onde nós estamos. E isso é positivo. Porque o desumano é o que produziu as bombas que invadiu Gaza. Se nós temos imagem hoje da destruição de Gaza, onde vemos satélites, se vocês lembram a invasão do Iraque, que os Estados Unidos fizeram, não me lembro o ano, mas antes dos Big Data, antes da tecnologia contemporânea, naquela época, todas as informações que nós tivemos sobre o Iraque, os exércitos americanos impediam os jornalistas de entrar no Iraque, eram generais que distribuíam as informações do Iraque que estava acontecendo aos jornalistas que depois comunicavam ao mundo. Nós não sabemos o que aconteceu lá. Hoje nós vemos, e não tem como apagar isso. Vemos onde Trump bombardeia, vemos onde o exército avançou dentro de Gaza. E até onde chegou, até cada metro. Então, cuidado em criticar a técnica. Não temos que criticar o humano. E não temos que criticar a razão humana sobre a técnica, porque é isso que produziu o mundo onde estamos. A técnica é uma forma de desumanização. É um processo metamórfico, não é um instrumento que o humano utiliza para. E, obviamente, é suficiente citar o nome do Heidegger nisso. Ou seja, a técnica é
ao mesmo tempo, a possibilidade de salvação. A possibilidade de produzir uma outra ecologia, que é aquela que a Laura está fazendo, que é aquela que o Suruí faz utilizando os satélites para monitorar a floresta. Assim, as ciências sociais não sabem nada sobre a técnica. Nunca levou a técnica a sério. A filosofia não sabe nada, a filosofia ocidental sobre a técnica. Os Guarani têm outra ideia de técnica, que não tem nem as palavras técnicas, provavelmente. Então, assim, cuidado em reproduzir uma visão política. A política é a causa do nosso problema, nunca vai ser a solução. Estava discutindo, tudo é política, é uma forma de ver o mundo, mas é uma forma humana, humanocêntrica, porque o problema não é político. E nós não somos responsáveis das mudanças climáticas, isso é outro mito, absolutamente, que veremos amanhã, poderia isso, o Capitalceno de Moore diz isso, a ideia de Bioceno diz isso. Nós não somos, como humanos, responsáveis do clima. Tem uma estrutura de capital que produz isso, que não é humana. As cotações em bolsa não são humanas. Não tem uma vontade de produzir aquilo. Nós somos, hoje, em uma perspectiva até isso bem marxista, instrumento da economia. Não somos atores da economia. Os diretores de CEOs não decidem as políticas das multinacionais. O diretor de banco não decide as políticas dos bancos. Trump não decide a política dos Estados Unidos. São instrumentos de um sistema que é automatizado, que se criou lá atrás, se evoluiu, se transformou, e não tem um dono. Então, assim, me parece que, antecipando um pouco as coisas, é extremamente interessante. Fazendo provocações. Devemos nos provocar, porque nós não temos mais uma episteme contra isso. Perdemos. Se nós pensamos que tem um pensamento alternativo que vai criar uma sociedade mais justa, quantas vezes devemos fracassar para nos dar conta que fracassamos? Não tem um pensamento alternativo. O pensamento alternativo fracassou. Fracassou porque é humanocêntrico, porque não é indígena. Ou seja, não é uma perspectiva que repensa o mundo de outra maneira. Nós precisamos de uma perspectiva que repensa o mundo de outra maneira. É isso, então, tomara que a gente... Amanhã a gente tem mais conversas. Pode bater em mim, para trabalhar e como você for capaz. Prazer. A gente vai ter que discutir o espectro amanhã. Quem detém o satélite, a informação? Não detém, não detém. Você não escuraria. Assim, a técnica não é de propriedade de ninguém. É de propriedade juridicamente, mas o proprietário da técnica é submetido à técnica. É que são muitas técnicas, né? São muitas técnicas, mas assim, não tem um dono. Então, não acho que não... Você acha que Israel deixaria ver que Israel deixaria ver as mortes que eles estão provocando? Ela criou uma autonomia, isso não tem, assim, mesmo que os outros satélites são filhos israelianos, ele não tem como a tecnologia tem vida própria, né? Assim, parece. Agora com a inteligência artificial isso fica mais evidente, né? Que o ser humano não tem o controle da técnica, ela por si só. Nunca tive, nunca tive. É uma ilusão de uma episteme, que é a episteme europeia ocidental, que pensa que a técnica é aristotélica, que pensa que a técnica é um artefato do homem, um instrumento para o homem. Nós é que somos, então. Mas tudo o que nós vivenciamos todo dia é que isso aqui mudou a nossa vida, nos mudou. Está continuamente nos mudando. Isso também é a filosofia da ciência. Bohr dizia, né, que os instrumentos técnicos são parte do experimento. Não só externo, não só instrumento que serve para medir algo. Ou seja, a nossa visão do universo é técnica. Sim. Assim como a cartografia. Mas fazer almoçar. Pessoal, obrigado, Laura. Obrigado também. Espero que a gente tenha outras oportunidades para ter mais contato com o Selvagem, com o trabalho da Laura. Eu faz horas que queria fazer uma exposição com mais obras da Laura. E é isso, quero agradecer a todo mundo que está presente. E é isso, obrigadão. Obrigada, gente. Boa tarde. Muchas gracias por invitarme a ser parte y muchas gracias por todo lo que escuché y por también sus reflexiones. Tomé muchas notas. Ojalá conocerles personalmente pronto. Obrigada. Abração, pessoal. Até a próxima.
Sim, eu tenho. Passar para o professor Márcio. Cuando pasa en São Paulo, Laura, me contacte. Ay, dale, sí, ¿me pasás, Matius, el contacto de él? Gracias, sí, me encantaría volver pronto, incluso para continuar el proyecto en el que estoy trabajando allá. Me quedaron cosas que estaría bueno verlas. Bueno, Legal. parabéns. Chao, gracias. Chao, Matius. Tchau, professor.